Brito e Cunha! Bom dia! Bom dia, bom dia. Como estás, Ana? Eu estou bem com sono, com a voz assim um bocadinho Ontem sexy. houve teatro. Ontem não houve teatro, porque mas ontem é houve terça-feira, apresentações ontem foi de terça-feira. filmes. Muito bem. Festivais de cinema, o filme da Jéssica, do Justin. O Hotel Foste Amor, para a cama não a é? que horas? O Hotel Amor. Fui para a cama à meia-noite, à uma. Pronto, não está assim tão Não mal. está péssimo. Não, Temos não aqui está uma péssimo. companheira de estúdio que vai muitas vezes para o Forrobodó e deita-se a essa hora. Quem? Não vou dizer quem. Não, nada. Quem? Nada. Vamos às perguntas rápidas. Vamos, Ana, começamos aqui sempre Peraí, isto com uma peraí. ronda de perguntas muito rápidas e respostas igualmente rápidas, se faz favor. Ana Brito e Cunha, uma habilidade que tu não tens, mas gostavas de ter. Andar de patins. Muito bem. Uma atividade que te relaxa. Ler. Olha, qual é o teu livro favorito? Tens? Tenho aqui um que eu adoro, que é o Como Água para Chocolate, que me ficou aqui. Da Laura Esquivel. Da Laura Esquivel. É muito antigo. Pois mas, é, pois é mas é uma lindo. história de amor incrível. E o filme é espetacular também. Espetacular. Ana Brito e Cunha, qual a pior coisa que fizeste a um irmão? Neste caso, irmã. Fiz uma coisa horrível à minha irmã. Horrível. Então. Que é quando somos miúdas e ligamos para a casa do rapaz que gostamos Sim. a dizer, para ouvir a voz. Irritada com ela, liguei de volta e disse: era a minha irmã. Nunca mais me esqueço disto até hoje. Ah, Foi horrível. ou seja, denunciaste a tua Denunciei-a, irmã a dizer: ao seu foi a amor. minha irmã que ligou para saber de quê. Para ouvir a tua voz. Isso é a pior coisa que se pode. Vocês é pior. acreditam que ainda pai há 2 anos lhe pedi desculpa outra vez por isto? E ela já perdoou? Ela já nem se lembra, mas eu fiquei-me a sentir mal até hoje. Olha, o que é que te deixa ansiosa? Ai, a ignorância, a estupidez. Uma fobia que tenhas. Tenho, não devia dizer, porque tenho medo que me preguem sustos. É répteis. Muito grande. Vamos esperar que Vasco Pereira Coutinho não esteja à escuta. Não, o Vasco já percebeu que é grave. Ok, mas passas... Não são todos os répteis. Não são, portanto, podem pôr osgas à frente e tudo, não tem problema. Mas aqueles répteis mais É lagartos? compridos, não é cobras Cobras? mesmo. Cobras. É muito ok. feito de se ver, não é bonito. Olha, qual foi a coisa mais cara que tu já compraste? Um par de sapatos, talvez. Quantos dígitos? 3. Parece uma Ok. extravagância. Ainda estão vivos? Não. Então. Foi a mais cara porque foi há mais de 20 anos. Ok. E já na altura tinha 3 dígitos. Era de uma loja nas Amoreiras, não sei se vocês se lembram, logo à entrada, onde é agora aquela das lingeries. E eu bem namorei-me por aqueles sapatos, mas isto tem 20 e tal anos. E eu lembro que na altura eram para aí 150 euros, que foi mesmo assim. Tive vergonha de dizer durante muitos anos. Mas usaste-os, não foi? Usei Foste imenso, feliz com eles. imenso. Isso é que interessa. Temos que ir ver as fotos dela Exato. de entrevistas para ver se os vemos. Bom, como se chama o teu melhor amigo, Ana Brito e Cunha? Ui, isto vai dar uma guerra. Tenho vários, eu tenho muitos melhores amigos homens, mas posso dizer que é o Pode ser Bernardo. Ou que Bernardo. Muito bem. Tá E agora acabámos de fazer É alfarrabista. 5 pessoas muito tristes. É, Olha, qual foi a última viagem que fizeste? a última foi, estive num barco em Ibiza. Chique. Foi ótimo. Olha, a pessoa mais famosa com quem estiveste? Com a Madre Teresa de Calcutá. Como assim? Tenho uma história incrível Então, com ela. então espera, vamos guardar esta história para contar a seguir. bem. Qual foi o teu primeiro emprego de todos? O meu primeiro emprego foi ser atriz, acho eu. O meu primeiro emprego... Não, nada. Foi ser aquelas meninas que acompanham nas óperas, que vão vestidas com as Sim. oteses. Sim. Foi numa inauguração de uma urbanização no Algarve e havia uma ópera lá e ias eu era tu. uma dessas meninas. Mas que- imagina os tempos em que havia óperas a inaugurar condomínios no Algarve. Mesmo. Sim. Qual é o teu pior vício? Oh, é fumar. Qual é, É o pior. o teu prato favorito? É a feijoada. Com o que é que sonhaste hoje? Com nada, não tive tempo. Mas não tive tempo para sonhar. Deixa-me aqui pensar. Qual foi o teu pior primeiro encontro? Ai, foi horrível. Foi muito mau. Foi com um rapaz que me convidou para ir beber um copo e eu fui e abri uma porta do carro e eu senti-me uma princesa e tudo ia correndo bem. E quando nos sentámos a beber um copo, foi o pôr do sol, lindíssimo, e ele faz uma expressão de... Ai, isto é tão lindo, não é? E eu pensei assim, eu tenho que sair daqui, que este homem está a tremer do queixo, estão a tremer os olhos, a chorar. E eu não quero estar aqui, isto não era nada disto que eu estava à espera. Como é que saíste disso?
Disse-lhe que fingi uma reunião urgente. Recebi um telefonema e aproveitei. Claro. Então foi há pouco, até havia telemóveis? Não foi há pouco tempo, foi antes que o meu Era um marido bip, me mate. ela recebeu Não. um bip. Foi há muito tempo. Já havia telemóveis. Foi há muito tempo. Olha, uma coisa que mudavas em ti. Uma coisa que eu mudava e mudava imensa coisa em mim. Quer dizer, também não sei se mudava assim tanto. Hoje em dia que estou a chegar aos 50, acho que já não mudava tanta coisa. Talvez ter um bocadinho menos de celulite, ser menos histriónica. Gostava de ser mais discreta. Muito bem. Olha, e uma coisa que te faça sempre rir. O meu filho, as amigas. Eu tenho um riso muito fácil. Eu adoro rir. Eu rio-me de mim própria. Ok. Uma coisa que te deixa assim bem furiosa. Ignorância. Ok. Ignorância consciente. Porque é uma coisa que há muito hoje em dia. É as pessoas fingirem-se de parvas. Já andaste à pancada? Não. Nunca. Talvez com a minha irmã, quando era miúda. Esse não foi tipo, não, mas tenho pena. Pois, porque eu às vezes sou muito boazinha e às vezes num empurrãozinho só para não me chatearem podia ajudar. Mas eu não sou aquela que dá a outra face. Ok. Ana Brito e Cunha, olha, quem é que te conhece melhor? A minha irmã conhece-me muito bem. Muito bem. Eu acho que é ela, a Patrícia, é que me conhece melhor. Última pergunta? Ou ainda Vamos temos lá. tempo? Temos mais, Temos. para mais Então, duas, vá. Aquela pergunta que fazemos sempre que é, já roubaste? Já, claro, os chocolates na mercearia do Sr. Luís e ser apanhada, aquelas vergonhas. Aconteceu-me. Em Ok. criança. Não, mas em adulto. Em adulto não. em Nunca adulto. sacaste nada. Não sou capaz. Teatro ou assim, nada. Não sou capaz. Ana Brito e Cunha, qual é o grupo do WhatsApp com o nome mais sórdido que tenhas? Mais sórdido. Ai, eu não tenho graça nenhuma. Assim, que menos possas dizer. Eu agora está-me sempre a vir o das escolhas, não é? Porque é o grupo que está mais ativo. claro, E claro, confesso claro. que nós nas escolhas temos vários grupos. Há o da produção, há o da equipa do teatro. E as mensagens que vêm no da equipa do teatro para o dia-a-dia são muito sórdidas. Então, qual eu às foi- vezes não respondo. Qual foi a última mensagem que recebeste nesse Não vou grupo? dizer, ela quer que sangue. nojenta. Não vou Ela dizer. quer sangue. Olha, então vá, para terminar esta, tocas algum instrumento? Toco pífaro às vezes. Não Campainhas de posso. portas. Tá bem. Que Adoro, mas estejas gosto que as juntado. pessoas também tenham tá a bem, tá oportunidade de poder ainda vir, porque aquela coisa de não consigo ir, não me consigo. E as pessoas não se. É muito difícil planearem-se. Pensar, olha, vou comprar para daqui a um mês. Pois. É muito difícil que isso aconteça. Portanto, agora está na fase outra vez em que as salas estão bonitas, estão compostas, mas ainda há espaço para muita gente. Mas olha, poder que isso vir. não é uma má estratégia. Eu às vezes vejo, assim que vejo peças que quero ir aos espetáculos, marco A Inês faz, é verdade. e depois organizo-me em torno dessa... Em função disso, sim. eu acho que é o melhor. Porque achas que está a ter tanto sucesso, o Escolhas? Eu acho que tem a ver com o espetáculo em si. Tendo em conta que o elenco é tão fraco. Como é que explicas o sucesso disto, Ana Brito e Cunha? Não estou a perceber. Não, diz lá, como? Eu acho que tem a Tem ver de espetacular. exatamente com o tema, Sim. com o facto de ser o público a controlar a história Ok. do espetáculo. É o público que comanda, que nos comanda de um lado para o outro. E o público quer sangue, gosta de sangue, gosta de ver aquilo que acha que vai ser malandro. E é mesmo sempre muito diferente? Ou consegues perceber mais ou menos para onde é que as coisas vão ou vão Não é costumam muito- ir para os mesmos sítios? Não é muito diferente porque a história gira sempre em torno daquelas 5 figuras e a história é a mesma. Casa, não casa, tem filho, não tem filho, fica Ok, com ok. esta ou fica com a outra. Portanto, Ok. Pois. tem umas variantes. Dentro dessas variantes é que tem umas diferenças engraçadas para cada espetáculo. Então, a também. peça chama-se Escolhas, pode ser vista onde e até quando? De quarta a domingo, de quarta a sábado às 9 horas no Vilaré e ao domingo às 6 da tarde. E estou com os melhores colegas do mundo, venham ao Claro. teatro. E vão a um de ir ao Porto também, mais para o final do ano, não é? Só no final do ano. Ana Brito e Cunha. Exatamente. E que há pouco nos contou, no início desta hora, que já esteve com Madre Teresa de Calcutá e diz que é uma história incrível. E agora queremos muito saber que história é esta e em que circunstâncias da vida é que tu te cruzas Tive com muita a senhora sorte. Dona Teresa de Calcutá. Então, eu tinha cerca de 8 anos. A minha mãe foi contactada pelo filho de uma grande amiga de Espanha, porque nós vivemos em Espanha, que é padre e que trabalhava com a Madre Teresa, e que a Madre Teresa queria vir a Portugal e criar um orfanato e ter uma congregação com as suas irmãs e E ela precisava de ligou, ajuda. Ela ligou e tu disseste, Madre Teresa Calcutá. Calcutou. Calcutá. Como é que Calcutá foi lá. tão rápida? Mas e depois? E depois? E depois a minha mãe aceitou o desafio, como é óbvio, recebeu a Madre Teresa. Eu lembro-me de ir buscar ao aeroporto
E lembro-me de querer ser colaboradora, na altura dizia-se que era colaboradora e ela não me dizia que eu não podia, que só aos 10 anos. A minha irmã é que podia, que já tinha 10. Por isso é que eu sei que eu tinha 8 anos na altura. E pronto, e foi uma experiência incrível, recebê-la em Lisboa, fomos com ela para Setúbal, trouxemos-la para Azeitão, nós morávamos em Azeitão Mas na altura. espera, antes de mais, quer dizer, É estranho. Não, chega a Madre Teresa de Calcutá, ela é assim pequenita, não É muito pequenina, eu lembro-me dela ser muito Mas que pequenina. idade tinha na Eu altura? tinha 8. Tu 8, ela? Eu tinha Mais 8, ou menos, ela tens não ideia? sei, não tenho ideia. É muitíssimo. 60 para aí. E o que é que se diz? Sei lá, tudo Hello? bem. E depois, Hello? e- Your blessings. Aprendi com a minha mãe. Simpática? Muito simpática. Eu lembro-me de andar com ela no carro dentro agora da imagina quinta. a Madre Teresa. Não, olha, era antipaticíssima. Eu lembro-me de andar com ela dentro da quinta e passavam muitos coelhos, não é? No campo em Portugal andam muitos coelhos. E a frase que ela dizia era rabbits, food for my children, food for my children. Ela ficava maluca de ver tanto animal para poder dar de comer às crianças. Ah, e claro. tal. Pois então vinha de um sítio Vinha de de um muita mais pobreza, não é? Claro. Exatamente. E depois, vou tentar ser aqui rápida, ela queria comprar uma casa de família em Setúbal para fazer o orfanato. E disseram-lhe que era impossível, que ela não podia comprar porque a casa era de umas pessoas que não queriam vender. E ela disse tudo bem, e andava sempre com uma medalhinha milagrosa atrás, que depois descobrimos que atirou para o jardim. E um dia estavam na missa e o padre estava a rezar a missa e a minha mãe de joelhos, a minha mãe era a tradutora dela, e estava de joelhos a traduzir tudo. E no fim da missa o padre diz: queremos anunciar à Madre Teresa que a família decidiu doar-lhe a casa para o orfanato. Não posso! E a minha mãe começou aos gritos no meio da igreja a dizer: Mother, they gave you the house, they gave you the house. E acho que ela estava assim, a orar, olhou para a minha mãe e disse: Ana, don't you have any faith? Tipo, Ana, não tens fé? Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tipo, claro, então se eu deixei lá a medalhinha, Entrámos como é que na não ia? casa e o primeiro mendigo a pedir alojamento chamava-se Jesus. Não Mas é espera, giro? e Bolas. o que aconteceu com essa casa? Estou a ser muito depois? rápida. É o orfanato das Irmãs da Madre Teresa de Calcutá em Isto é, Setúbal. é incrível. Isto é essa mesmo história. verdade, é Bom, incrível. esta história parece que se fosse inventada não era tão É tão mesmo boa. verdade. E isto é uma das muitas que tenho, que me lembro, não é? E ela deu-me um anel que era uma dezena, mais bonita que esta, eu ando sempre com uma dezena comigo. E pôs-me a mão na cabeça e quando se foi embora no avião e disse à minha mãe: She will join me in Calcutta. E eu estou para ver quando, e tu ainda não fui. não joinaste ainda, Fui, ainda pois. não joinei. Mas tens Mas muito penso tempo ainda. imenso Sim, nisso, sim, tenho sim. tempo, gostava e acho que tenho que lá ir, acho que tenho que lá ir. Mas não sei como é que vai ser, sinto-me um bocado cobarde de ainda não ter ido. Calma, Tens como que ir. cobarde. Tu tens Pois, muita tenho vida que ir, ainda, pois calma. tenho, se Deus quiser, tenho muita vida. É que ela não é? falou de idade. Pois não, Olha, não. por falar na tua casa, em Azeitão, há uma outra notícia, eu queria tirar isto a limpo contigo, que é uma outra notícia que circulou na net, Ai, meu Deus. de que o rei de Espanha, Juan Carlos, se refugiou. Essa é muito Espera aí, boa. quando Juan Carlos foge de Espanha por causa desta questão de impostos e É tudo, mentira. que se refugiou na tua casa em Azeitão. Eles baralharam tudo. Então, mas conta-me. Mas como é que e isto depois vieram as acontece? notícias com ele num carro. Mas claro que a foto era antiga, era outra de arquivo. Com ele num carro, Baralharam parecia que tudo. estava a entrar. Há de facto uma Sim. conexão com a minha família, com a família de Sua Majestade. Ah, é? Porque quando ele vem viver para Portugal em criança, por causa de uma situação complicada que viveu, ele vai viver para a casa da minha avó, em criança. E ele é educado em Portugal, em casa da minha avó, No Estoril. em Cascais. Em Cascais, sim. sim. Com os meus tios e a minha mãe. Ok. E cresceram juntos. Eram miúdos. Nós devíamos ter aqui a tua mãe, na verdade. não para temos, entrevistar. não Pois eu temos, sei. que ela ainda está Mas cá, ela mas tinha, ela está a tinha ver muita história histórias gira para incríveis. contar. Sim. Será que a tua mãe lhe Muita. dizia, por que não te calhas? Será? Mas conta lá, e depois com o rei? E eles, na realidade, cresceram juntos. Ele fazia muita vela com os meus tios cá. Isto é um penico, não é? Portugal e Espanha é um penico. E toda a gente se conhece. E pronto, e aconteceu. Aliás, cresceram juntos. tanto toda a gente se conhece, Portugal e Espanha, que vocês as duas partilharam a mesma As mesmas instituição de escolas. ensino. É verdade, verdade, é sim, verdade. sim. Uma grande instituição de ensino. E lembram-se devo uma da dizer. outra? No Não, ensino? já Não percebemos coincidimos. porquê. Não coincidimos. A Ana entra quando eu saio do instituto. É. Eu tive de pequenina até aos 15 anos e a Ana entra nessa altura. Talvez tenhamos coincidido um ano. Ok. Olha, e como é Eventualmente. que lá, tu estudaste até, estavas a contar o oitavo em ensino espanhol, não é? Sim. Porque viveste em Madrid quando eras pequenina. Sim. Depois segues estudos em Portugal. Foi um drama, E chumbei com logo. 18, a sério, pois, Claro. E com 18 tu começas logo a Logo. trabalhar no Jardim da Celeste. Não, eu comecei Não. primeiro na Paz dos Anjos, numa primeira novela que houve de comédia, feita no primeiro novela que se fez no estúdio de Via Longa, que era um projeto do Nicolau Braner com António Parente,
E eu entrei na Paz dos Anjos. O Jardim da Celeste vem para aí 3 anos depois disto. Que idade é que tu tinhas no Jardim da Celeste? Aí já tinha para aí 20. Pois. Eu comecei com 18 na Paz dos Anjos, fiz os Trapos e Companhias, 20, 21. Tu foste ali uma espécie de Ana Malhou à Van La Lettre, não é? Foi. Eu lembro-me que uma vez naquelas Rainha da Pequenada. revistas Eras a Xuxa. Era os prós e contras da... ela era mais, que ela cantava, Primeiro não Ana cantava Malhoa, depois nenhuma. era a Xuxa. O António Feio desesperava comigo nas dobragens, porque nós tínhamos que nos dobrar, e eu não canto nada. O Ramon Garlares um dia mandou-me para casa, que eu tinha que cantar uma Saia da Carolina, e ele disse, vai descansar. Vai descansar, é Dorme, ótimo. e amanhã vens cá outra vez gravar. Mas fizeram aquela coisa, havia nas revistas os ódios de umas e de outras, fizeram Sim. comigo e com a Ana Malhoa, eu nunca me Foi. tinha cruzado com a rapariga. Claro que a primeira vez que nos vimos, caímos nos braços uma da outra. Pois então. Porque ela é uma bacana. Mas Que é bacana Malhoa. é bacana Malhoa, mas as pessoas na altura queriam, porque ela tinha o Super Bararé, eu tinha o Pois Jardim claro, da Celeste. eram queriam- públicos diferentes. Era Se calhar ela uma mais guerra. crescidos, tu mais pequeninos. Eu nunca fui de guerras, Tão bom. Oh, Ana, mas na família de onde tu vens, pronto. que eu tenho muita sorte. Pera, foste bem amada quando disseste que querias ser atriz? Muito bem amada. Ok. Fui demasiadamente bem amada. E é engraçado porque a família da parte da minha mãe ficou com muito orgulho. Tinham muito orgulho na arte e nas artistas. Foi mais difícil para a família, para o meu pai, que nem vivia connosco na altura. Mas porquê? Porque achava que era incerto ou que não Porque era ele uma também coisa, ou queriam que tu fosses Porque engenheira? achava ou... que era incerto, eu acho que era mais Pois. por aí, ou por falta de noção e de consciência, era só porque já era hábito dizer que arte não. E na família da minha mãe a arte era super respeitada e acharam muito engraçado. Tanto que eu entrei num esquema muito estúpido, eu tinha 17 anos quando soube do primeiro que ia trabalhar, de pedir autorização, porque vou usar o nome da família. Nem usei o nome da família, escondi-me durante 1000 anos do nome da família da minha mãe por causa dos preconceitos e eles todos muito orgulhosos, sempre ficaram muito orgulhosos. E Porque tu, isto convém explicar aqui, ou seja, tu escondias que eras Espírito que era Santo, é Espírito isso? Santo, Pois. exatamente. Porque havia muito preconceito, uma menina que não tem que trabalhar, que não precisa. Foi muito complicado para mim durante muitos anos. Pois. Ouvi muita boca, muita coisa, até graças a Deus perceber que se calhar tive mais dificuldades que muitas pessoas que acham que não têm. Não tive, graças a Deus, não passei por dificuldades. A minha mãe passou, quando foi a altura das mudanças e dos 25 de Abril, e que são histórias que muitas vezes só são contadas a determinada grau Camada, pois. e a determinada camada e não se sabe o que vem por Ou trás. seja, tu cunha só no nome mesmo. Só no nome. Mas, por exemplo, mesmo esta história que aconteceu infelizmente com a queda do banco, isto, para mim, posso dizer isto na rádio, clarissimamente também ajudou a matar a minha mãe. Porque isto foi um desgosto muito grande. O meu avô nunca criou isto assim, nunca criou esta educação e esta fórmula de se fazer as coisas, e isto foi muito duro para a família toda Claro. também. Onde te podemos ver agora? É no Escolhas? Nos Escolhas, no Teatro Vilaré, não percam, venham ver, que é um espetáculo muito divertido, e vamos estar as duas no Coelho Branco, Coelho Vermelho. pois Olha, é. temos um minuto para explicarem o que isso é, que é uma coisa muito, muito engraçada. Então, é um texto de um autor iraniano. Iraniano. E cuja proposta é um espetáculo feito em cada dia sempre por uma pessoa diferente, e é tudo o que sei, porque é propositado, não nos dizem muito, Nada, precisamente recebemos para... uma carta. Recebemos o texto no momento, No não é? momento. E improvisam. Improvisamos, lemos Sim, aquilo imagino eu. mais do que uma peça de teatro. Eu percebi que é uma mensagem que vai ser passada por cada um de nós, Ok. cada um à sua imagem e semelhança. Portanto, não matem o Ok. mensageiro. Não Espetacular. matem o mensageiro, Então, e venham ver ao Teatro Maria Matos. Quando é que é? Que vamos... Eu é dia 5 de novembro. Eu é dia 12, calha no dia em que faço 32 anos de profissão. Olha Ok. que lindo. É curioso. Olha que um dia Eu calho ela, no dia em que faço isto pela primeira vez. ela vai, depois ela vai mudar-se Ai, para a eu tua queria te ir profissão. ver, tu devias ser depois de mim para Pois eu poder é, ir mas ver. eu já posso ir ver o teu.